Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o Canvas e fazer manipulações em imagens. Eu tenho uma imagem aqui que eu peguei na net de exemplo e aquela está um pouco menor do que o tamanho original dela, mas eu vou utilizar ela para fazer as manipulações no Canvas utilizando a função drawImage. Então aqui para iniciar eu vou declarar uma variável ctx de context igual canvas.get context e vou passar aqui o parâmetro que é o tipo de context que a gente vai estar trabalhando, que é o 2D, ou seja, dimensões de largura e altura. E aqui eu vou pegar essa mesma variável e vou começar agora a manipulação da função drawImage. O primeiro parâmetro que ela recebe aqui é o parâmetro do objeto que a gente vai estar manipulando, no caso a imagem aqui. E img, desculpa. E aqui eu vou passar também, por exemplo, só para a gente visualizar a imagem, as posições de x e y, que é o segundo e o terceiro parâmetro que a gente passa para essa função, que são as posições onde essa imagem vai ser renderizada. Então, por exemplo, se eu passar aqui 100 por 100, ele vai já desenhar a imagem aqui, na posição 100%. Lembrando que a imagem é maior, por isso que ela está aparecendo bem grandona aqui. E o próximo parâmetro, os próximos 3 e 4 parâmetros que a gente pode passar para essa imagem, é o tamanho que a gente quer que renderize. Por exemplo, 200 por 200, ela vai ser redimensionada para esse tamanho. Eu só aqui vou colocar o 0 e 0, para a gente ver a imagem indo para o canto aqui. E pegando o tamanho que a gente definiu primeiro. Show! Agora, os próximos parâmetros que a gente pode passar também seriam para fazer o corte na imagem. Então, eu começo o corte sempre pensando da posição que eu vou querer. Por exemplo, se eu quiser da posição 50 a 50, lembrando que a gente está referindo à imagem original. Então, por exemplo, 50 a 50, eu vou pegar uma determinada porção da imagem que a gente estava vendo. Então, ele está começando aqui em 0 e 0 fazer o corte, isso quando a gente passar mais parâmetros. Então eu vou passar da posição 100 por 100, ou seja, aqui ele ainda não vai, só vai posicionar no canvas. Mas quando a gente passa os próximos parâmetros aqui, por exemplo, eu quero que ele seja colocado na posição 20 do x ali, altura e largura, e eu tenho que passar agora também o tamanho dessa renderização. Então eu vou colocar também pode ser o 250 só para vocês verem a diferença. Ele vai dar uma esticada, no caso diminuída na imagem. Aqui, ó, tá vendo? Então ele fez um corte partindo do 100 dos 100 pixels da imagem original. Ele pegou 200 por 200, tá renderizando na posição 50-50, ou seja, ele começou 50-50 aqui. No caso 50-50 não, 20 por 20. E, por exemplo, se eu colocar 0 e 0, ele chega mais próximo aqui. E ele está aumentando essa imagem que ele cortou por 250 por 250. Se eu diminuir esses valores aqui para 100 por 100, ele vai fazer a diminuição aqui também. E você vê que eu consigo alterar o aspect ratio aqui da imagem, que é a proporção, e fazer também algumas brincadeiras nesse sentido. Então, basicamente é isso. Aí aqui eu quero pegar uma porção maior dessa imagem. Então eu posso colocar aqui 300 por 300. Ele vai fazer um corte maior ali na imagem original, sempre levando em conta a imagem original. Ó, ele aumentou aqui a proporção. E aí eu posso... a proporção não, a distância do corte. E aqui eu posso vir e, por exemplo, aumentar essa nossa imagem. Então, por exemplo, se eu colocar ela 200 por 200, ele vai fazer lá o aumento da imagem, deixando com o corte que eu defini. Então assim você consegue cortar uma imagem. Legal, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, compartilha. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixem aí nos comentários. Relacionado ao Canvas, a gente consegue fazer outros efeitos, animações com outras funções, enfim. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeos desse sentido para vocês. Valeu, pessoal!